Olá, paz do Senhor a todos. Venho falar um pouquinho sobre o capítulo 4 do livro de Atos, do versículo 1 até o versículo 22. Não vou ler nesse momento o capítulo, Mas vou fazer algumas explicações aqui e depois você pegue sua Bíblia e dê uma lida nesse capítulo para você estar confirmando tudo que foi dito aqui, para você estar aprendendo um pouco mais, E confiando, ao invés de acreditar apenas no que as pessoas falam, Assim que é o correto. E assim, irmãos, o capítulo 4 de Atos nos apresenta um momento crucial no início da igreja. Após a cura de um homem coxo, em Atos 3, Pedro e João são confrontados por líderes religiosos que se sentem ameaçados pelo poder e pela mensagem de Jesus. Esse texto ele é um testemunho de coragem, fidelidade e poder do Espírito Santo na vida dos discípulos. Os saduceus, sacerdotes e líderes religiosos se levantaram contra Pedro e João porque estavam proclamando a ressurreição dos mortos em Jesus. Eles ficaram incomodados porque essa mensagem desafiava sua autoridade e crenças. E, irmãos, quando a gente prega o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, podemos enfrentar oposição. O mundo muitas vezes resiste à mensagem de arrependimento e salvação. No entanto, a resistência não é sinal de derrota, mas de que estamos cumprindo a nossa missão. Cheios do Espírito Santo, Pedro e João responderam com ousadia. Disseram: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante de vocês. Eles não buscaram defender a si mesmos, mas exaltaram a Cristo. A coragem deles surpreendeu os líderes, pois eram homens simples e sem instrução formal. Nossa força para testemunhar, irmãos, ela vem do Espírito Santo. Mesmo quando somos desprezados ou considerados incapazes, Deus nos capacita a falar com ousadia. A nossa vida deve sempre apontar para Cristo. Os líderes, eles reconheceram o milagre, mas preferiram silenciar os discípulos a aceitar a mensagem. Ordenaram que eles não falassem mais em nome de Jesus. Muitos hoje reconhecem o poder de Deus, mas endurecem o coração para não mudar suas vidas. Como igreja, não podemos deixar que as opressões do mundo nos impeçam de pregar a verdade de Cristo. Pedro e João responderam com firmeza: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E eles decidiram obedecer a Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar suas vidas. Irmãos, quando obedecemos a Deus, enfrentamos riscos, mas também experimentamos sua fidelidade. Precisamos ter o mesmo compromisso de não nos calarmos diante da verdade do Evangelho. E esse texto, ele nos ensina que a vida cristã exige coragem, especialmente diante da oposição. E Pedro e João nos lembram que o Evangelho incomoda, mas que também transforma. Que a nossa força vem do Espírito Santo e que devemos obedecer a Deus acima de tudo. Irmãos, que a gente possa ser como Pedro e João, firmes na fé, ousados no testemunho e determinados a obedecer a Deus, custe o que custar. Se hoje você enfrenta desafios ou resistência a proclamar a Cristo, busque a força no Espírito Santo e confie que Deus está ao seu lado. Que a igreja de hoje, assim como a do primeiro século,
seja marcada por coragem e fidelidade, em nome de Jesus. Amém.